Olá, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro Além das Fronteiras do Mundo, no capítulo 6º, intitulado, curiosamente, O Homem das Torneiras. Estive hoje em casa do Sr. Otávio Badim, em companhia dos senhores Cláudio Mercatelli, Guilherme Tagliari e de um senhor de Leme de nome, se não me engano, Benedito. Nosso fim era obter comunicações espíritas através de nosso anfitrião, que, por informações do Sr. Roberto Mercatelli, é médium inconsciente. Chama-se médium inconsciente o indivíduo que serve de intermediário nas comunicações, nada sabendo do que ocorre durante as mesmas, permanecendo alheio à vontade das entidades que falam por meio de seu corpo material. Acredita-se que nessas ocasiões seu espírito abandona o organismo, cedendo à inteligência invisível a fim de que a mesma possa exteriorizar-se com clareza e compreensão. Na realidade, o espírito do médium, ele permanece ao lado do corpo, tá? E o outro se incorpora, podendo se comunicar através dele. Iniciados os trabalhos, o médium foi tomado pela entidade familiar de nome Hugo, sob cuja proteção deveria desenrolar-se esse trabalho. Vejam só, uma entidade de proteção para que outras entidades possam se comunicar, tá? Sob a tutela desse espírito protetor. Havendo a referida entidade, durante sua preleção inicial, mencionado num sentido simbólico a expressão emanação divina, a despeito da advertência proibitiva formulada pelo Sr. Guilherme no início, insistia em obter esclarecimentos desse espírito referentes à nossa origem e à nossa procedência, recorrendo ao uso das palavras: pergunto ao meu amigo se emanamos de Deus ou se somos produzidos do nada. Com expressão de viva sinceridade, respondeu o meu interlocutor: os espíritos da minha esfera ignoram também se emanamos de Deus ou se procedemos do nada. Afinal, continuou nosso amigo, o próprio nada é um grande problema. Respondida sugestivamente essa minha primeira pergunta, retirou-se, dando lugar aos novos comunicantes. De maneira inteiramente diversa, sem a serenidade física manifestada pelo seu antecessor, um novo espírito tomou posse do aparelho. Vejam que cada um tem as suas particularidades, tanto quanto aqui na Terra cada um tem um caráter, cada um tem um comportamento, cada um tem um estilo e uma forma de ser. Interrogado sobre a sua denominação terrestre, respondeu-nos haver chamado Antônio Fulgêncio de Araújo Pinto, esclarecendo-nos que a dificuldade experimentada durante essa comunicação poderia ser atribuída ao fato de se tratar de sua primeira comunicação através do nosso médium. Disse-nos também que o motivo de sua presença em nosso meio teve por origem o conhecimento dessa reunião através de uma palestra tida há dias em lugar bem distante da casa em que nos achávamos reunidos, não podendo mesmo, todavia, precisar de onde se tratava. Ou seja, dá a entender que, do lado extrafísico, eles tiveram informações de que, posteriormente, iria se realizar uma reunião onde eles pudessem se comunicar com aqueles que estavam na Terra encarnados. Quanto à sua cidade natal, declarou-se tratar-se de Descalvado, não sabendo, contudo, a data de seu desenlace pelo fato de não se achar em condições de compreender o desenrolar do tempo. Podendo, no entanto, acrescentar que em seu túmulo, hoje já extinto, esteve inscrita a data de 18 de agosto de 1908. Nós estamos falando de uma comunicação no ano de 1947. Interrogado sobre a possibilidade de lermos alguma coisa velada por um objeto, adiantou o nosso interlocutor ser para ele particularmente impossível a realização dessa interessante prova, porquanto o mesmo experimenta grande dificuldade para
discernir os objetos materiais, podendo ver apenas com clareza o que se refere à sua condição de espírito. Então, a gente imaginar que só pelo fato da pessoa passar para o lado de lá, para outro plano, ele se torna senhor de toda a realidade do universo, não é realidade, não é verdade. A verdade é que cada qual tem as suas próprias limitações. Atendendo às novas interrogativas, declarou também que via ao meu redor algumas entidades, dentre as quais, a meu pedido, notava uma senhora que há muito me acompanha, de não demasiada idade, possivelmente entre 45 e 55 anos. Depois de breve pausa, acrescentou que a mesma não foi minha parenta, conforme ela própria lhe dissera. Não foi parenta nessa existência. Pode ter sido em inúmeras anteriores. Terminada essa manifestação, uma entidade sarcástica tomou posse do aparelho, comovendo-me finalmente por notar em seu íntimo um nobre coração. Então veja bem, sempre que a gente for participar de uma reunião, sendo essa reunião séria, a gente tem propósitos firmes e sérios de essa comunicação ser alicerçada nas máximas de nosso Senhor Jesus Cristo, que é fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo. Então, se a gente entra numa reunião espírita com seriedade, mesmo assim, pode acontecer de ter, como ele disse aqui, sarcástica, mas de bom coração. Vamos ver. Irônico e zombeteiro, a princípio, esse amigo invisível, pouco a pouco se compenetrou da gravidade de nossa palestra. E cheio de bom senso, em muito nos estimulou, louvando o nosso esforço. Contaram-me anteriormente os amigos acostumados com os trabalhos da casa que essa entidade, numa de suas primeiras comunicações, escusando-se a deixar-lhes o seu nome, lhes disseram: os espíritos são como as torneiras. Ora derramam água limpa, ora escolhem a água, ora derramam água suja. Cabe aos homens escolher a água destinada ao seu consumo. Os nomes de nada valem. Julgam-me, portanto, por aquilo que eu disser. Para alguns eu serei bom, outros, todavia, preferirão fechar suas torneiras. Denominado por isso pela casa e com sua própria aquiescência homem das torneiras, frisou-nos esse amigo não se responsabilizar pelas ideias emitidas em face da verdade, pelo fato do mesmo possuir ideias próprias, sugerindo-nos claramente o seu propósito de observar a realidade através do colorido do prisma que adota. Olha, dá a impressão que é mais ou menos a mesma coisa que a gente observar o céu com o olho nu e depois usar uma luneta. A gente vai ver as mesmas coisas, só que com prisma diferente. Se eu tiver no espaço ainda com luneta, a visão é muito mais ampla. E entre gostosas gargalhadas, como que a zombar da contingência humana, irônico e despótico, contrastando com a atenciosa atitude posterior, essa entidade, que em muito nos parece revoltada ao ouvir nova pergunta, respondeu maliciosamente numa fina e deliciosa sátira: Deus, infinito, absoluto, onipotente. Nova gargalhada entrecortou sua frase num atestado consciente de nossa impotência cognitiva, ao que retruquei prontamente: conceitos vazios criados para o homem, pelo homem, para justificar a sua necessidade de um ser superior? Para justificar a própria ignorância, respondeu-nos. O meu amigo crê em Deus? Aventurei então. Que ideia, disse ele, faz você do ser superior? Concordo com Aristóteles. Deus é o motor primeiro e a causa última das coisas e dos seres, afirmei.
O debate se acentua. As ideias se entrechocam. Perco aí minhas anotações pelo ardor com que me apaixono na análise de tão importante assunto. Lembro-me, porém, do instante em que lhe disse: qual seu nome verdadeiro? Ao que prontamente respondeu: Homem das Torneiras. Benedito, Antônio, Pedro, José ou Sebastião, e gargalhando novamente continuou: os nomes de nada valem. Poder-lhe-ia dar qualquer um deles, e de que ele serviria? Com que intuito está você tomando esses seus apontamentos? De que lhe serve tudo isso? Referia-se o homem das torneiras às anotações que eu fazia no momento. Surpreso e amedrontado pelo alcance da pergunta, respondi-lhe: não sei. Eu próprio ignoro o fim que podem ter todos esses trabalhos. Sei apenas que o meu desejo é buscar, onde estiver, aquilo que convencionamos pelo nome de verdade. Respondeu. Resmungou sorrindo e soletrando a palavra verdade. A verdade não se encontra dessa forma, eu mesmo a ignoro. Meu desejo, retorqui, é aprender, não a verdade em si, algo distante da nossa compreensão. Mas a verdade isolada é saber positivamente alguma coisa, por exemplo, a existência de meu amigo. Falo nesse momento com uma entidade, ignoro todavia a verdade do que penso estar ouvindo e conversando, ignoro a sua existência, independentemente da existência e da individualidade do médium. Respondeu-me então seriamente o homem das torneiras: quando vivo aí na Terra, eu também ouvi falar em outra vida. Levado, porém, pelo mais grosseiro materialismo, eu zombava dos meus instrutores. Morri um dia e não pude reconhecer o meu estado. Sentia-me tal como se eu fosse vivo. Falava, chamava, mas ninguém me respondia. Incapaz de compreender a razão desse desprezo, desse enorme desprezo, meu amigo sofreu muito a partir horrivelmente, e dividindo as sílabas, horrivelmente. Horrivelmente. Eu imagino, continuei. Quanto tempo sofri, não lhes posso descrever. Vaguei, como duende pelo espaço, e desde esse dia, meu prazer era acompanhar o enterramento dos que foram meus amigos, daqueles que não quiseram me ouvir e que se achavam no estado em que eu anteriormente me encontrava. Atormentava-os então e gozava a alucinação que em tantos fazia sofrer desesperadamente. Vagueava pelas tumbas como um fantasma, assustando os que perdiam o invólucro carnal. Desinteressado pelo tema, para mim muito macabro, desejei finalizar o assunto replicando num lampejo: meu amigo, isso é tétrico. Tétrico? Confirmou-me zombeteiro, e mudando bruscamente a tonalidade já quebrada. Retifico, já não sou tão mal assim. A alucinação cegou-me. Atormentado pelos sofrimentos, desesperado pela dor, eu desejava proceder assim. Meu amigo, atalhei, minha situação é bem diversa. Vim de bem longe, enfrentei o tempo mau de chuva para encontrar alguma coisa que aliviasse as minhas dúvidas. Quais são as dúvidas que porventura o preocupam? Acrescentou serenamente. Compenetrado de minha ignorância e pequenez, sem a liberdade necessária para poder ser um livre pensador, em virtude das circunstâncias que me envolvem, quer de ordem material, o meu invólucro de carne, quer de ordem social, o ambiente que me rodeia, para atingir algum conhecimento, necessito de dados elementares e infantis sem os quais não poderei sequer compreender a sua própria existência real. Foi por essa razão que solicitei-lhe o nome adotado aqui na Terra. E por essa razão é que pretendia solicitar o endereço usado pelo meu amigo durante sua vida terrenal.
A despeito de inútil, eu lhe darei, disse-me ele cativado. Habitei uma cidade grande, São Paulo. Aproveitando a oportunidade, acrescentei-lhe delicadamente: minhas perguntas deverão ser respondidas reservando eu ao meu amigo inteira liberdade para furtar-se se quiser desse compromisso, a ser assumido se o amigo desejar. Desejava saber o dia de seu traspasse, bem como várias perguntas sobre a possibilidade de uma comunicação, independentemente do aparelho mediúnico. Uma tentativa nesse sentido tornou atenciosamente o nosso amigo, a despeito de viável, seria improdutiva no tocante à provação desses fenômenos, porquanto lhe poderia oferecer uma comunicação intuitiva, a qual o meu amigo não poderá distinguir-se das próprias ideias. Com referência ainda à minha pergunta posterior sobre a possibilidade de descrição de paisagens ou cenas tidas à distância, bem como da leitura de documentos ocultos por objetos materiais, explicou-nos o homem das torneiras. É possível a satisfação de seu desejo, desde que para isso solicitem no início dos trabalhos o auxílio dos elementos especializados, pois que essas experiências escapam do meu círculo de ação. Acrescentou-nos a seguir com sincera camaradagem que o mesmo possui poucos conhecimentos, além dos que nós temos, que a morte não implica onisciência, que o mesmo experimenta grandes dificuldades para analisar o ambiente e os predicados divinos, como nós aqui na Terra, que a chave da compreensão da imortalidade encontra-se antes de tudo na fé, que as provas, a despeito das datas, eu deveria encontrar com muita facilidade entre os seres que cotidianamente abandonam o organismo material e que ansiosamente buscam nessas comunicações o meio de se reconhecerem, que eles próprios só reconhecem sua situação espiritual quando depois de grandes sofrimentos. Lembrou-se de elevar seu pensamento ao alto, rogando ao Criador as luzes necessárias para seu devido esclarecimento. Interrogando sobre as suas atividades atuais no além-túmulo, pois que o mesmo é livre pensador, disse, quebrando o caminho da conversa: "Que faz hoje o meu amigo?" Retrucando ainda dessa vez numa incontida ironia, o meu interlocutor respondeu interrogando-me também: "Que faço?" "Sim", respondi-lhe prontamente. "Meu amigo, pensa apenas." "Que é o homem ou o espírito?" respondeu-me o homem das torneiras. "Se não o próprio pensamento?" Passava seu tempo repentinamente. Fazia já 2 horas que o médium entrara em transe. Concluiu então nosso amigo: "Isso aqui não é um mecanismo, isso aqui não é mecânico, isso é carne. Deixemos para o nosso próximo encontro as soluções posteriores a que o amigo se propõe. Despeçamo-nos por hoje. Coletivamente, aquecemos ao desejo demonstrado pela entidade que falava assim, porque reconhecemos a necessidade de descanso a que o médium deveria ter direito. Entre um caloroso boa noite, afastou-se o nosso amigo, o homem das torneiras, dando lugar aos últimos manifestantes que restavam. Terminada a sessão, antes da reiluminação total do ambiente pouco claro, o médium foi acordado, depois de algum esforço, tornando-se de novo consciente de si mesmo. O Sr. Otávio Badim, que eu conhecera pela primeira vez nessa ocasião, manifestou em seguida vivo desejo de conhecer o que pudera notar no transcurso da reunião. Segundo o testemunho de todos, foi essa a primeira vez que eu mesmo tive a oportunidade de observar mais claramente o que se passa durante esses trabalhos. Declarou-nos logo mais o Sr. Badim desconhecer a cidade de Descalvado, localidade que conhece só de nome: São Paulo, 19 de maio de 1947.